Olá, pessoal. Meu nome é Wallace, professor de Direito, e eu quero aqui explicar um pouquinho o que ocorreu nas eleições municipais de 2014, com foco, claro, na minha cidade, Belo Horizonte, cidade que está localizada também as faculdades e instituições em que eu dou aula. E aqui, como capital, tem muitos votos e muitas coisas para a gente debater. E principalmente na eleição de 2024, teve uma coisinha diferente aí, Nós votamos em uma bandeira, então eu quero bater um papo com vocês aqui sobre isso. Gente, eleições para prefeitura. Vou até me tirar aqui da tela, colocar aqui um pouquinho mais para cima, para não tampar o escrito, Olha só, gente, o que está disposto aí. BH adota o sistema majoritário absoluto, ou seja, quando a gente fala de prefeitura, de chefe do executivo, nem todo município adotará o sistema majoritário absoluto, Tem os municípios que vão adotar o sistema de majoritário simples, que são os municípios menores, Belo Horizonte, como uma capital, mais de 200 mil eleitores, a gente vai adotar o majoritário absoluto. Ou seja, para ganhar, tem que ter mais da metade dos votos válidos. E se não conseguir isso em primeiro turno, nós teremos a realização do segundo turno. Sempre, com exceção da época da pandemia, primeiro turno, primeiro domingo de outubro, segundo turno, último domingo de outubro. Onde que está isso, Wallace? Na Constituição. Olha só o artigo 29, inciso 2º. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Municípios com mais de 200 mil eleitores, exemplo, Belo Horizonte. E o que dispõe lá o artigo 77, parágrafo 3º? Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, e aí, gente, levando em conta os votos válidos, vai estar isso. Far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Voto válido é o que a gente retira a abstenção, quem não foi, e retira também os votos brancos e nulos. Branco é aquele que você apertou a tecla branco, que você votou em branco, e nulo é quando você erra o número, de propósito ou não, não importa. O efeito prático do branco e nulo vai ser o mesmo, ser um voto inválido. Ótimo. Passando aqui, nós vamos um pouco, ver o que aconteceu nas eleições aqui de Belo Horizonte. Pessoal, em Belo Horizonte, no primeiro turno, a gente teve um total de votos de 1.404.285. Votos válidos foram 1.267.000, deixa eu grifar, que aí vocês vão acompanhando, o que eu tô lendo. Então, o total de votos, Mas os votos válidos que vão levar em conta foram 1.267.794. Aí, quando a gente pega o candidato Bruno Engler, que foi o primeiro no primeiro turno, ele não teve mais da metade desses votos válidos. Em função disso, tivemos que ir para segundo turno. E olha aqui a quantidade, branco, mais de 66 mil, nulo, mais de 70 mil, e uma coisa que me chama muita atenção, são as abstenções. Quase 600 mil abstenções. É muita coisa, É muita coisa. Mas, enfim, isso aí é debate para outra hora. Então, quem que ficou na frente? Bruno Engler e Fouad Noman. Fouad Noman, que teve 336.442 votos. Como foram os dois primeiros, eles vão a segundo turno. E aqui tivemos outros candidatos, Mauro Tramonte, Gabriel, Duda Salabert, Rogério Correia, e por aí vai, tá? E por aí vai. Ótimo.
Então, visto isso, diante disso, Fouad Noman e Bruno Engler foram para segundo turno. Aí eu coloquei algumas notícias aí, né, falando que eles foram a segundo turno. E vocês viram por quê, né? Porque o primeiro, que foi o candidato Bruno Engler, não atingiu não foi superior, né, à metade dos votos válidos. Até voltando à tela aqui, de 1.267.794 tinha que ter tido aqui, né, a metade mais um, né, o primeiro número inteiro acima da metade, para ser mais correto, e ele não conseguiu isso. Ele teve 435 mil. Eu sou ruim de matemática, mas ele teria que ter conseguido aí uns 634 mil, mais ou menos, né? A conta aproximada, obviamente. Beleza. Essa foi a candidatura para a prefeitura. E para vereador? Gente, para vereador foram eleitos, né, 41 vereadores para tomarem posse 1º de janeiro de 2025 na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Para vereador legislativo, a gente utiliza o sistema eleitoral proporcional, tá? A gente utiliza o sistema eleitoral proporcional, que é o método adotado também para deputado federal, para deputado estadual e para deputado distrital. E aqui é interessante, porque olha só o final aqui. Nem sempre, tá? Nem sempre o candidato com mais votos conquista a vaga, dependendo do desempenho do partido ou federação. Para determinar os eleitos, primeiro é feito o cálculo da distribuição de cadeiras entre os partidos nas casas legislativas. Então, porque, como que eu posso dizer, né? A gente olha quantas cadeiras terão cada partido, e às vezes um que ficou de fora num determinado partido teve mais voto do que o outro que entrou, mas é porque o outro ele foi o primeiro lá, e esse aqui ficou mais para baixo, né? Vamos ver como é que ficou essa distribuição. Então, olha só. Subir aqui de novo, descer, na verdade. Total de votos, 1.404.285, válidos, 1.206.163, brancos, nulos e abstenções. Tá, tivemos esse critério. Agora, a gente vai ter que fazer uma continha aí, para decidir como que vai ser esses votos. E aí, pessoal, opa, mexi na tela errada aqui, né? E aí, olha só, o que a gente vai ter? Em Belo Horizonte, pega o número de votos válidos, 1.206.163. Quantas cadeiras, né? Quantas cadeiras? 41. Com isso, cada partido ou federação deve ter 29.418 votos para garantir uma cadeira. Isso é o quociente eleitoral na capital. Então, se a gente pegar aqui o meu celular, né? Só para confirmar, 1.206.163, né? Dividido por 41. Opa, olha o número que deu, né? 29.418. Beleza, esse é o quociente eleitoral. Quando o partido atinge esse número, ele tem direito a uma cadeira. Beleza. O segundo cálculo, a gente tem que definir, então, quantas vagas o partido terá. O parâmetro nessa fase vai ser o quociente partidário. Primeiro quociente eleitoral, agora a gente faz o quociente partidário. Então agora a gente vai pegar o número de votos que o partido recebeu. E esse número de votos que o partido recebeu pode ser voto na legenda também, né? Lembrando, eu mesmo, eu não votei diretamente num vereador. Votei em um partido que eu entendo que atende lá a minha ideologia. Eu votei só legenda, né? Mandei o voto para o partido, mas não direcionei para um candidato. E aí a gente vai somar os votos que esse partido recebeu, seja de legenda, seja dos seus candidatos, né? Vamos pegar e vai dividir pelo quociente eleitoral. Então,
Primeira coisa, né? Total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Vai dar o quociente eleitoral. Agora, para descobrir o quociente partidário, a gente pega, né, o número de votos que o partido teve e divide pelo quociente eleitoral. O resultado vai indicar o número de cadeiras que a legenda terá direito. Vai fazer essa indicação. E aí pega no partido a ordem. No partido o primeiro foi tal, segundo foi tal, terceiro foi tal, teve 3 cadeiras? Preenchido, como regra. Vai pegar os mais votados. E isso, gente, é para quê? Para permitir uma ampla representatividade. Porque aí um partido pequeno que preencheu uma vez só o quociente eleitoral, talvez ele não ia eleger ninguém se fosse um esquema majoritário. Mas como o partido dele vai ter uma cadeira, esse partido pequeno vai ter a sua representação garantida. Então, isso ajuda a representatividade. A ideia é boa, né? O problema é que ocorre aí uns artefatos, né? Tem umas artimanhas aí para conseguir mais cadeiras. Mas, enfim, para que um vereador consiga uma vaga nas câmaras municipais, é necessário que ele tenha votos equivalentes a pelo menos 10% do quociente eleitoral e esteja dentro das vagas a que o seu partido tem direito. Por que isso, gente? Isso aqui é uma cláusula de barreira. Porque já tivemos na história candidatos eleitos com 1 voto. O partido conseguiu um tanto de cadeira e aí quem tinha que eleger, né, tinha lá um candidato com 1 voto. Foi eleito. Acredita? Então, para evitar isso, né, se exige aí pelo menos 10% do quociente eleitoral. E pegando aí, né, em Belo Horizonte, o candidato mais votado, Pablo Almeida, com 39.990, professora Marli, com 23 mil, tivemos aí Isa Lourença, Fernanda Pereira Altoé, Marcela Trópia, Pedro Rousseff, enfim, foram os candidatos mais votados. Esses, obviamente, vão se garantir, né? Vão se garantir. Vocês podem olhar aqui, ó, que cada um, aqui, ó, do Novo, né? A gente não sabe se vai se garantir, não. No caso aqui foi eleito, tá? Mas é porque o quociente eleitoral era 29, então tinha que ver aqui se conseguiu 2 cadeiras pelo menos. Mas para saber, conseguiram sim. E aqui tem um ponto, né, interessante, olha só, exemplos de vereadores não eleitos que tiveram mais votos que outros que foram eleitos. Então vamos pegar aqui o Neném da Farmácia. Neném da Farmácia foi eleito com 4.702 votos. Porque o partido dele, certamente ele foi o primeiro, né? Certamente ele foi o primeiro do partido dele. E assim, o partido dele ganhou uma cadeira, ok. Mas tivemos outros não eleitos. Olha só, o Marcos Crispim, 8727, Rubão, 7.970, o Miltinho, né? Miltinho, Máfia Azul, 7.892 votos. César Gordim, né? Salvo engano, esse César Gordim é da Galocura. Tô com medo, até medo de falar, depois falar errado, mas salvo engano aqui, o Miltinho é da organizada do Cruzeiro e o César Gordim é da organizada do Atlético. 6.373 votos não foram eleitos. E o Neném da Farmácia foi. Porque certamente aqui, ó, vamos pegar o caso do... Acho que eu até coloquei no próximo slide, deixa eu confirmar. Aí, ó, olha só, o Miltinho, né? Olha só o Miltinho aí. O partido só teve uma cadeira. Como o Bruno Miranda teve mais votos, aqui, ó, o Bruno Miranda teve 8.736, enquanto o Miltinho teve 7.892. Como o partido só teve uma cadeira, foi o mais votado, Bruno Miranda. Aí o Miltinho ficou como suplente. E para encerrar essa eleição de 2024, ainda teve um ponto diferente, né, que foi o referendo popular. Votamos na bandeira. E quando a gente fala de referendo, é algo posterior à proposta, né?
Plebiscito, a gente faz uma análise anterior, né? Plebiscito, a gente faz uma análise anterior. O referendo, a gente vai fazer uma análise posterior. E olha só, a atual bandeira de Belo Horizonte é essa aqui, e tinha uma proposta de mudança, né? Tinha uma proposta de mudança. O artigo 14 da Constituição traz como instrumento de participação direta do povo, porque nossa democracia, a gente pode até falar que é semidireta, né? Porque tem a representativa, votando nos candidatos para nos representar, mas tem também instrumentos de participação direta, que é o plebiscito, referendo e a iniciativa popular. E o referendo, no caso, é uma consulta ao povo posteriormente à elaboração de uma determinada lei ou ato normativo, né, para que a ratifique ou não. E aqui, no caso, a gente tinha que ratificar a Lei 11.559, de 31 de julho de 2023. Olha só essa lei, o que ela dispunha para a gente, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. A Lei 11.559, de 31 de julho de 2023, aí tinha lá, ó, esta lei, para entrar em vigor, dependerá de aprovação por referendo popular a ser realizado em outubro de 2024, na data da eleição. E ela trazia justamente aqui as disposições da nova bandeira. Não foi aprovado, né? A opção não recebeu 84,32% dos votos válidos. Então não deu muito certo, né, essa mudança. Foram mais de 1 milhão de votos, enquanto o sim teve somente 201.950 votos. Prevaleceu, então, a bandeira antiga atual, né? Que a nossa atual foi mantida, não teve alteração. E lembrar ainda, né, que teve votos brancos, outros anularam o voto, tudo, mas fato é que o não venceu. Curiosidade bônus, né? Curiosidade bônus. Em Inhaúma, na região central de Minas, houve uma curiosidade. Os dois candidatos, Lula, do Republicanos, e Carlinhos, do Solidariedade, ficaram empatados, com 2.434 votos. E aí, gente? Se empata os candidatos, o que faz? O artigo 110 do Código Eleitoral prevê que será eleito o candidato mais velho. Então, perdeu por um voto, né? Perdeu por um voto. Se tivesse tido um voto a mais, tinha ganhado. Mas, como terminou empatado, Lula foi o eleito. Tem 62 anos e Carlinhos 46. Então, Carlinhos perdeu por um voto, né? Deve ser dureza. Eu já trabalhei com um professor, né, que ele é até vereador do município de Betim. E ele conta, né, que todo voto importa, porque, salvo engano, foi o pai, algum parente dele que perdeu por um voto também, por um voto ficou de fora. Então, nas campanhas dele, ele não desprezava nenhum votinho. A última vez que isso aconteceu foi em 2008, em Dom Cavate. Pedro Eusébio e Jair Vieira ficaram empatados, com Jair sendo declarado eleito. É difícil, né, gente? Dar empate. Mas ocorreu, né? Em 2024 mesmo, ocorreu. Então, deixo uma mensagem aí para encerrar do Churchill, né? Que ele dispõe o seguinte: a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor do que ela. Ou seja, né, temos críticas? Temos, gente. Igual vamos citar aqui o sistema proporcional, que foi criado para garantir a representatividade de partidos pequenos. Aí vem um partido, pega um famoso lá para ter um tanto de voto e garante um tanto de cadeira. Aí a gente vai adaptando, agora tem a cláusula de barreira. Enfim, não é fácil não, né? Não é fácil não, mas a gente vai fazendo o possível. Eu brinco que é igual prova em faculdade, né? É bom? Não. Mas tem outra forma melhor?
ninguém me apresentou ainda não, né? Porque quando a gente não dá prova, vocês não estudam, né? Então a gente tem que seguir com esse modelo aí. Fica só essa reflexão para vocês. Gente, agradeço demais. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Mas o objetivo hoje foi mostrar para vocês um pouquinho das eleições de 2024, foram as últimas, aqui em Belo Horizonte. E, em cima disso, trabalhar algumas temáticas importantes. Foi um prazer enorme estar com vocês. Em pé!